Muito bem, muito bom dia. Adorei vocês. Eu sou Eudes Ricardo, sou diretor da Connect TV Algarve. Quem já conhecia a Connect TV Algarve aqui, levanta a mão. É bom, por um lado, tem alguns que conheciam, é ruim porque outros não conheciam. Então vocês podem, quem ainda não sabia, a Connect TV Algarve é a primeira emissora de TV aqui da região do Algarve. Ela nasceu lá no Brasil e veio para cá quando eu resolvi imigrar, como alguns de vocês fizeram também aqui para Portugal. Vocês podem assistir no canal 164 da Mel, também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, também tem o site, tem aplicativo para Smart TV. Então, há diversas maneiras de... Tá ruim esse microfone, tá abafado o som? Tá, né? Vamos ver se o outro me ajuda aqui. Som. Ei, vai ter que ser no abafado, tá? Esse aqui firmou. Ou aquele ali? Vamos ver se esse aqui fica melhor. Agora vai. Ei, som. Pronto, vou ficar aqui que fica melhor. A Connect TV está aqui no Algarve há 4 anos. A gente tem feito um trabalho muito bacana, principalmente de conexão do Algarve com outras regiões do mundo. Dentro desse projeto nós criamos o Connect TV Talks, que é este evento que acontece hoje aqui. O primeiro deles aconteceu no Brasil, com um empresário do Texas que foi até o Brasil para falar de intercâmbio, de negócios, falar de tecnologia também. Hoje nós trazemos um grande palestrante que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Vocês já devem ter pesquisado alguma coisa, o Fernando Seabra, que já está aqui, a quem eu de cara agradeço e peço uma salva de palmas, que veio prestigiar não só o Alg, não só o público que está aqui, mas prestigiar o Algarve. A gente fala muito, né, que o Algarve precisa ser inserido nesse circuito dos grandes eventos, das grandes palestras, dos grandes negócios, e a gente vai fazer um esforço diário para que isso aconteça também através das mãos da Connect TV. Quero agradecer também, logo de cara, cadê o nosso diretor, Luiz Serra Coelho? Uma salva de palmas. Para quem não sabe, uma das estrelas da Connect TV Algarve, ele tem um programa que chama Diga Adeus ao Economês, que faz algum tempo que não grava, porque terminou a primeira temporada, agora ele retorna à segunda temporada muito em breve. A quem eu agradeço, porque quando a gente chegou com a ideia, quando a gente falou do projeto, de cara ele falou, não, vamos fazer isso lá na universidade, na faculdade, e abriu as portas, abriu o caminho para que a gente fizesse este evento aqui com vocês. Agradecer também as Me Time, que é um grupo de mulheres que chacoalha esse Algarve de um jeito que poucas vezes eu vi, em nome da Marta Aragão, mas representado por muitas Me Time aqui, uma salva de palmas também. Fica o meu agradecimento também para a CRAL, Associação Empresarial aqui do Algarve, que colaborou com esse evento. Mais uma salva de palmas. E finalizo agradecendo também, que apoiou diretamente esse evento, o consulado da Câmara de Comércio Portugal, República Tcheca, que também, através do Paulo Neves, que deve chegar daqui a pouco aqui, está contribuindo com esse evento. Uma salva de palmas também. Posto isso, e eu acho que se o nosso microfone continuar dessa maneira, eu vou pedir para quem for usar a palavra que vem aqui, que acho que vai ficar melhor. Eu vou começar com a abertura oficial e pedir a gentileza que vocês recebam com muito carinho Luiz Serra Coelho, diretor da Faculdade de Economia da UAL, que vai fazer isso da palavra. Muito obrigado, meu amigo. Bom, então, muito bom dia. É com um grande prazer que estou aqui hoje presente. Primeiro, permita-me agradecer ao Eudes por nos ter desafiado para receber aqui este evento. Depois, saudar naturalmente o nosso palestrante, o Fernando Seabra, que traz aqui ao Algarve e à Faculdade de Economia um tema muito importante, que tem a ver com liderança e com a inteligência artificial. Como sabemos,
São dois temas muito importantes. Primeiro, porque liderar não é fácil, é o que eu digo. O Sr. Professor Ifigênio, que está aqui na bancada e que eu substituí, deixou-me aqui um encargo que me permite, de facto, dizer a primeira pessoa que liderar é difícil e, portanto, tudo aquilo que eventualmente nós pudermos fazer para nos capacitarmos como líderes, devemos fazê-lo. E, portanto, hoje será seguramente, dessa perspectiva, um momento importante. E depois eu diria que juntar isso com a questão da inteligência artificial é mesmo muito importante, porque o tema da inteligência artificial não é o futuro, é o presente, e seguramente para todas as profissões, em todos os aspectos da nossa realidade, vai ter um impacto absolutamente brutal. E eu diria que isso é importante não só para a minha geração, que está nos 40, quase 50, e portanto já a pensar, digamos, nos anos finais, mas sobretudo para aquilo que é a geração mais nova, e que felizmente estão aqui em grande número, e agradecer também a mobilização da Faculdade de Economia para este desiderato, porque isso vai marcar a vossa realidade. E, portanto, na posição de diretor da Faculdade de Economia, eu diria que a questão da inteligência artificial está cá e nós não vamos conseguir pará-la com as mãos e, portanto, aquilo que é inteligente fazer é, obviamente, perceber onde é que está a capacidade de, com a inteligência artificial e com o mundo que se abre em função dos seus impactos, conseguirmos ser mais produtivos, mais capazes, mais resilientes, com dois objetivos fundamentais. Primeiro, tornar a sociedade mais justa, mais equitativa e melhor. E depois, sermos todos muito mais felizes, que no final do dia é para isso que nós vivemos. E, portanto, sem mais demoras, agradecer novamente ao Eudes, desafiá-lo a trazer mais temas ao Algarve, à Faculdade de Economia, mais palestrantes com o gabarito do nosso Fernando e, naturalmente, com a permissão do Eudes, talvez convidar o nosso Fernando, mas primeiro contra a apresentação, não é assim? Do CV do candidato, do nosso orador, certo? Sim ou não? Ainda vamos ter aqui a meeting? Pronto. Então, com muito bom dia, eu gostaria então de passar a palavra à Marta para que ela nos pudesse dizer aqui algumas palavras. Marta, muito obrigado. Olá, bom dia. Obrigada a eles pelo desafio com a organização deste evento. Obrigada, Luís, pelas suas palavras e obrigada, Fernando, por vires partilhar connosco o teu conhecimento e obrigada a todos. Eu falo aqui em nome de um grupo fantástico de mulheres que está aqui representado hoje. Para quem não sabe, são mulheres de várias idades, jovens, menos jovens, maduras, e queria aproveitar, se calhar, o facto de estarmos aqui numa universidade para deixar uma palavra às jovens futuras profissionais que estão aqui na sala, para pensarem que se aprende de duas formas, seja sobre inovação, seja sobre tecnologia, seja sobre inteligência artificial, é nas universidades, mas também é em grupos de partilha. O grupo MeTime é um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras, líderes de diferentes áreas e setores, que se uniu há 8 anos exatamente para isto, para partilhar, para aprender mais, e umas com as outras temos conseguido chegar bastante longe. Temos redes sociais, estamos abertas, fazemos eventos públicos, portanto serão sempre bem-vindos e bem-vindas, e para já é só isso que eu vou deixar. Boa sorte pela sessão, queremos aprender muito. Obrigada a todos, até já. O Luís falou, nós que estamos na faixa dos 50 anos, ele estava dizendo dele, tá? Eu sou mais jovem do que isso. Né? Por que vocês riram? Mantenham a seriedade, por favor, me ajudem a mentir. Mas muito bem, senhores e senhoras, quero agradecer muito especialmente também, e falar com mais ênfase um pouco, a respeito da participação dos alunos. De verdade, muito obrigado por estarem aqui, mas não pela presença, por causa de engrandecer o evento. Muito obrigado de vocês serem jovens que estão interessados em sair da caixinha, não ficar só na busca da nota, na busca daquela percepção só do mundo da universidade. Participar desse tipo de evento acho que abre um pouco mais o leque para vocês. Parabéns pela força de vontade, pelo desejo de aprender coisas diferentes. Acho que esse tipo de juventude vai com certeza nos ajudar a ter um mundo melhor, a ter um futuro mais próspero, não só em Portugal, mas para o mundo todo, porque eu sei que há alunos aqui do mundo todo. Então, parabéns para vocês, muito obrigado pela presença.
Sem mais delongas, eu vou trazer o Fernando Seabra. Ele vai fazer uma apresentação um pouco maior a respeito do seu próprio histórico, do histórico da sua família, mas eu quero explicar em breves palavras quem é o Fernando Seabra. Ele é simplesmente o brasileiro que mais vezes participou como jurado, né, daqueles programas do estilo do Shark Tank, de empreendedorismo. É uma celebridade de verdade do meio do empreendedorismo midiático, mas muito mais do que isso. É um investidor anjo, ele participa ativamente de diversas empresas, é consultor, eu não sei se a palavra correta é essa, mas ele faz a gestão de inovação de muitas empresas no Brasil, é um sujeito absolutamente respeitado num mercado muito difícil, que é o mercado de empresários, de empreendedorismo brasileiro. É muito difícil, o país é muito grande, a concorrência é muito pesada, e ele é simplesmente um dos mais respeitados do Brasil inteiro. Depois vocês podem seguir nas redes sociais, vocês vão ver mais proximamente do que eu estou falando. Autor de um dos best-sellers já lá no Brasil, A Mandala da Inovação, um livro que, para além de ser um manual, é um manual prático, mas ele é muito filosófico no sentido de abrir a cabeça das pessoas. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer muito melhor do que eu posso apresentar aqui, essa fera que eu posso chamar de amigo, e entre amigos as coisas ficam sempre melhores. Então, Fernando Seabra, diretamente do Brasil para a Universidade de Algarve. Seja bem-vindo. Pode estar saindo bem? Deus, obrigado pelo convite. Vou encerrar com ele, só obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Se puderem subir o meu slide, eu agradeço. Vamos lá, gente. Sem mais delongas, essa liderança para inovar com inteligência artificial. Vou falar um pouco do meu histórico, porque me trouxe até aqui o time da sua bagagem para gerar conhecimento para que eu pudesse ser convidado e viver a honra de ter aqui na Universidade de Algarve. Eu trago uma olhada para a inovação ser diferenciada. Eu falo que tecnologia é ferramenta, mas inovação em si é cultura, é plano mental e forma de fazer as pessoas agirem sobre isso. Só para vocês, 8 bilhões é o pagamento em euros que você quer receber hoje, eu também. O que mais é 8 bilhões? Alguém me diz aí? A quantidade de pessoas, né, que são comigo hoje. Vou fazer uma pergunta que nunca ninguém fez, com certeza vocês não pensaram sobre isso até hoje. O meu papel é fazer vocês pensarem em coisas que vocês não pensaram e fazer vocês perderem o sono preferencialmente. É um despertar para a inovação. A pergunta é, qual a quantidade de pessoas que já viveram na história da humanidade até hoje? Sem olhar no Google, no chat GPT, qual? Alguém não chute? Aproximadamente 100 bilhões. 108. Então, entre vivos e mortos, somos até hoje na história da humanidade 116 milhões de pessoas, correto? Não existe DNA igual. A primeira coisa para a gente viver a inovação, mudar o nosso mundo, entender que aqui a gente não é vítima, mas é protagonista da nossa história, entender o quão únicos só nós somos. Gente, cada um aqui é 1 em 116 bilhões de pessoas. A gente veio aqui fazer alguma coisa, né? Essa coisa é poderosa. Espero que o conceito de inovação contínua traga conhecimento para que vocês só realizem mais essa coisa tão única que temos cada um de dentro de nós. Drucker é eu, e a aula que nunca acabou. Alguém só conhece esse pensador aqui? Quem já estudou ele? O pessoal da faculdade de economia é isso? Então nunca estudaram Drucker? Vou falar a história e a relação que eu tenho com esse senhor que faleceu em 2004, chamado o pai da administração moderna, ou inventor sobre a gestão. Se eu gosto de chamá-lo de o arquiteto invisível atrás das grandes empresas que deram certo, a forma que eu gosto de chamá-lo. Mas para mim ele foi meu mestre e professor. Vou contar só como isso aconteceu.
Quando eu era jovem, adolescente no Brasil, eu queria ter feito só 2 universidades ao mesmo tempo. Eu queria só fazer esse direito na PUC de São Paulo, que é a católica, e uma faculdade que na minha época era famosa em administração, que se chamava FGV. Com essas duas. Mas o Fernando aqui não entrou na faculdade de administração. E alguém lá no fim dos anos 90 me disse o seguinte: existe um curso nos Estados Unidos, que não tinha no Brasil, que se chama um tal de MBA, que você vai fazer após ok. Né? Entendi o que era, só comecei a cursar esse direito, eu adorei a faculdade, mas nunca quis ser advogado. E trabalhei só como estagiário no escritório do Brasil que se chama Pinheiro Neto Advogados, que é um dos 3 maiores. No escritório tem só 1.500 pessoas, mas nunca quis advogar, só a formação. Fui para os Estados Unidos, só primeiro fiz uma especialização na UC Berkeley, que é uma das 10 maiores universidades, e descobri lá nos Estados Unidos que as faculdades que eu queria fazer o tal lá da MBA, que era Harvard, MIT e Stanford, não eram para mim, porque eu era um cara mais ligado ao planejamento estratégico, e as famosas eram para quem tinha feito boa economia ou engenharia, e o advogado não ia nem conseguir entrar. Descobri um curso que eu nunca tinha escutado falar, de um cara que chamava Sapir Drucker, e entrei na Drucker School of Management e fui aluno do pupilo do pai da administração, e me dei também que acabei sendo seu professor de assistente na primeira carreira de commerce, isso em 97 e 98. No milênio passado. Entre lá e cá, nunca fiz nada na Getúlio Vargas, mas com as dificuldades que eu vou falar essa semana. Hoje eu estou aqui na Universidade do Algarve, e na parte que eu vou falar na Fundação São Fernando Pessoa. Então, até hoje, já dei só palestras, aulas e eventos no total de 28 instituições acadêmicas. E não me considero um professor, mas adoro um palco, adoro falar e adoro educar. Né? Adoro essa frase de Drucker: a melhor maneira de escrever o futuro é criá-lo. E eu adoro essa foto, porque era o escritório de Drucker na casa dele, que estava só na esquina da universidade, e a gente só passava só na calçada e via ele trabalhando aqui no escritório exatamente no local. Certa vez, numa aula, o mestre disse o seguinte: você tem que lançar produtos e serviços hoje e começar a matá-los amanhã. Eu falei: pô, mas esse velho está louco? Como assim? Né? A gente desenvolve pesquisa, P&D. E eu entendi que atrás da frase do mestre estava embutido o conceito que eu ensino hoje de inovação contínua. Ninguém só chega na segunda-feira na empresa e fala: pô, posso ter aqui? Não. Escuta, segunda-feira a gente vai inovar. Não, a gente inova para não perder o mercado, que o concorrente está ali. Então, a gente tem que entender que a inovação é contínua, não tem só começo, só meio fim. A foto eu nunca tirei, o meu best-seller é honesto, né? Mas a inteligência artificial hoje ajuda a gente a brincar, né? E a sonhar com momentos que não existiram. E dentro do conceito de inovação só contínua, eu criei uma frase que é a essência do que é ela. E essa aqui, ó: só todo início é o fim de algum começo. Já pensaram isso? Que nada que começamos não teve algo que começou antes. Então, isso é o conceito da inovação que prega. Mais inteligência artificial, e na época que eu fui aluno, a gente não tinha os celulares, né? Então eu acabei nunca tirando uma foto com um grande mestre. Essa história me fez só voltar ao Brasil, empreendi por 25 anos, e há 12 anos atrás, em dezembro agora eu vou fazer 57, aos meus 45 anos de idade, aos 46 minutos do segundo tempo, eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo de startups da Fiesp. Acho que vocês não conhecem, mas é a Federação Todas as Indústrias do Estado de São Paulo, que hoje são mais ou menos umas 300 mil indústrias. É uma entidade muito forte e muito importante lá no Brasil. Fui diretor só da Fiesp por 7 anos e diretor da Associação Comercial de São Paulo de Inovação, que eu também só por 2 anos. E na Fiesp eu ajudei a criar a maior competição de startups da América Latina, um projeto no qual só passaram uns 43 mil projetos, e escolhemos e selecionamos uns 3.500 para receber 10 melhores gratuitas de mentoria, e eu organizava isso.
Tá? Nessa época, eu fui convidado para me tornar avaliador do programa Shark Tank Brasil, que em Portugal tem Shark Tank. É um programa que vocês veem lá na TV, é gravado de forma interrupta por 2 semanas, mas a gente só trabalha de 4 a 5 meses anteriores fazendo as seleções. Eu era o responsável por fazer a seleção. Eu escolhi quem entrava na sala para receber o investimento. De lá para cá, fui fazendo vários. O segundo que eu fiz foi o Planeta Startup, que eu fui apresentador. Ele me entrou já na frente das telas, então acabei me tornando apresentador só de TV, que não foi só nada fácil, porque a comunicação para mim não era algo fácil. Eu precisei me desenvolver só como um comunicador só mediano, como eu considero hoje. E no processo de desenvolvimento, para que eu me tornasse só comunicador só melhor, acabei sendo convidado para me tornar embaixador da fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Fonoaudiologia é o termo mesmo aqui, né? Sim? Alguém saberia ter a ideia, o motivo de ser embaixador da fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia? Não. O fato é que eu sou ex-gado e desenvolvi a capacidade, né? E aprendi que não existe ex-gado, existe só pessoas que controlam a dificuldade. Então, eu vivo num ambiente mais controlado entre o que eu falo, eu respiro e o que eu penso, né? Então, fui embaixador deles. E para ser apresentador de TV, fui fazer um treinamento intensivo de mente e de respiração para conseguir estar na frente das telas e estar melhor em palco. Vou apresentar aqui o reality. Bem-vindos de volta ao Planeta Startup. A partir deste episódio, toda semana, 3 startups irão passar por um método de aceleração exclusivo ou duração de 5 dias. No Planeta Startup, enquanto os jurados decidem o destino dos participantes, Fernando Seara, nosso mentor, estará durante a semana ao lado das equipes, lapidando e melhorando seus negócios. Como a gente vai crescer esse negócio sem depender de recursos terceiros? Se você vive a transformação, você faz parte daquele negócio. O Zerado, o filósofo do empreendedorismo, é especialista em negócios, inovação e startups. Líder do GRI, é também professor de MBA em instituições renomadas do país, sendo mentor em inúmeras iniciativas do ecossistema empreendedor, operando para que diversas ideias se tornem exponenciais. E já fui fazendo o terceiro, um quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, um nono. Já fiz 9 reality shows, o brasileiro que mais fez reality shows de empreendedorismo no mundo, 7 no Brasil e 2 nos Estados Unidos. Isso aqui foram nos últimos 8 anos. Okay. Eu e inteligência artificial, antes de falar que eu tenho com a inteligência artificial, vou voltar um pouco a minha história. Isso não faz parte da palestra, mas faz sentido eu comentar aqui. O ano era 1911. Em 1911, um menino de 13 anos saiu do norte do Porto e foi ao Brasil porque a família passava fome em Portugal. E esse menino de 13 anos era meu avô. Estou até arrepiado. Nunca falei isso. E ele foi ao Brasil porque tinham conhecidos em São Paulo. Imagina uma viagem em 1911 para uma criança de 13 anos de navio e chegou no Brasil. Tinha conhecido em São Paulo, mas o navio deixou na cidade de Rio de Janeiro. E sabemos hoje ali que tem quase 500 quilômetros de estradas boas hoje. Como será que era a estrada em 1911? Mal tinha estrada. Né? E aquele menino de 13 anos, sem dinheiro, foi andando de Rio de Janeiro até São Paulo, trabalhando só pela comida e pela pernoite lá naquele dia. E assim começou a história da minha família no Brasil. Né? Então, é muita honra. Eu falo que meu sangue é português, e inclusive eu tenho a nacionalidade. E entrei ontem aqui em Portugal com meu passaporte português. Obrigado a você por me receber também. Eu e a inteligência artificial, eu não sou técnico, mas sou especialista em inovação. Acredito que todas as relações no mundo vão ser travadas entre as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, os governos e outras entidades e o mundo em si. Eu acho que nenhuma relação
saudável e produtiva vai existir sempre existe uma camada que eu chamo de recheio de inteligência artificial. Né? Então, fiz esse vídeo aqui, colocando um recheio de inteligência artificial no nosso sanduíche. A gente percebe a idade de palestrante quando ele usa a música do ET. Né? Foi meu assistente que botou, mas eu falei, deixa, porque me representa, de certa forma. Então, esse recheio me interessa muito. Né? E eu me tornei investidor anjo em inteligência artificial, principalmente. Não sei quem conhece aqui a Bolsa Invest, é o maior fundo de venture capital da América Latina. A gente já investiu em mais de 2.000 startups e eu sou board advisor do fundo de inteligência artificial, ou seja, eu já escolhi quais startups de inteligência artificial recebem ou não recebem investimento. Eu tenho um portfólio principal hoje de startups, que são essas aqui, são os Estados Unidos do ChatGPT, a Neuralink. Então eu sou sócio pequenininho da Elon Musk em várias delas. Entrei num pool mais específico na semana retrasada e tenho mais 92 startups. Então, só no total, eu tenho quase 115 investimentos na área de inovação e startups. Tá? Após lidar com tantos empreendedores, eu sou criador de metodologias ágeis, lancei esse livro no ano, em novembro do ano passado, foi um best-seller, que foi o segundo livro mais vendido no Brasil. Estou escrevendo um segundo, que já vai ser best-seller, também com certeza, que deve sair em fevereiro, vai ser um livro sobre Safira de para o grande mestre. Esse livro está fazendo só bastante sucesso. Quem não me seguir ainda, quem tem Insta aqui, quem usa Instagram? Eu vou pedir que vocês saquem seus celulares. Vocês vão tirar uma foto para a próxima tela e irão postar. Vão aproveitar, vão começar a me seguir. A foto que vocês vão tirar na próxima tela, vocês vão só postar agora porque eu reposto para todo mundo, tá? Vão marcar, por exemplo, como se abre oficial e o Alves Underline Universidade do Algarve. A foto é a próxima. É aqui, ó. Eu vou explicar. Tira a foto que eu já vou postar, que eu já falo para o perfil. Poste agora que eu vou postar. A foto aqui do lado esquerdo de vocês é uma foto que eu fiz com a primeira inteligência artificial que ficou disponível para a gente há menos de 2 anos atrás, para mostrar como era Jurássico. A evolução que tivemos, né? E o nome aqui sobre essa foto é Só Como Inovar Sem Se Desumanizar. Tá? E tirem aí, se preparem que eu vou mostrar o perfil que eu vou postar agora aqui. Eu mostro de novo, Fernando como se abre oficial. Aproveita de quebra, já começa a me seguir e marquem também o Alto Underline Universidade do Algarve, porque eu e a Universidade do Algarve, se tiver alguém de social media, o link de social media vai postar também. Vamos lá? Seguir aqui. A gente ficou bem surpreso, né? Há 3 anos atrás, quando a gente viu que o ChatGPT atingiu o número de 1 milhão de usuários em 5 dias. Vocês sabiam disso? Em 2022, o ChatGPT atingiu o número de 1 milhão de usuários no prazo somente de 5 dias. Parece um número alarmante, mas eu vou mostrar que era totalmente esperado. E vou fazer uma correlação aqui que eu criei, que mostra o poder da exponencialização da tecnologia hoje. Em 1999, quando o Netflix só começou a crescer, inclusive no ano 2000 quase quebrado, mas em 99 o Netflix levou 3 anos e meio para atingir o mesmo número de 1 milhão de usuários. Então, 99 levou 3 anos e meio, o ChatGPT em 2022 só levou 5 dias. Gente, olha a exponencialização e o poder dela. Em 99, o mundo tinha 500 milhões de aparelhos celulares. Alguém me empresta um celular aqui? O mundo tinha 500 milhões de aparelhos celulares. E em 2022, o mundo tem 6,8 bilhões. Vocês sabem que o aparelho que vocês têm só na mão tem aproximadamente 110 mil vezes a capacidade computacional do primeiro foguete que foi à Lua? A gente usa a favor ou contra nós? Na maioria das vezes, a gente usa contra nós. Você está sabendo da relação que chama ONG, isso também é uma entidade terceiro setor. Uma ONG, a gente vai dar os celulares.
A gente fez a parceria com a ONG aqui em Algarve, vamos dar os celulares. Obrigado. $500 bilhões e 6,8 bilhões, uma correlação importantíssima aqui para a gente entender o poder disso. Aqui o mundo tinha 6 bilhões de habitantes, ali 8. Em 99, o mundo tinha 0,08 de aparelho celular por habitante na Terra. Agora o mundo tem 0,85. Gente, o mundo tem quase um celular por habitante na Terra. A gente teve um aumento de mais de 900%. Qual é o poder disso? Se a gente não entende, não importa o que fazemos. Não importa se somos médicos, como o nosso querido Gabriel, que ele será, ou engenheiros, inclusive médicos e engenheiros, administrador, a gente tem que entender o poder da exponencialização e entender o que é omnichannel, omnicanalidade. A gente tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a inteligência artificial hoje se alavanca essa presença, né? Para entender isso. Isso gerou uma verdadeira corrida a ouro, a inteligência artificial. A corrida a ouro ajudou a fazer com que as Big Techs crescessem mais ainda e criou o que a gente chama hoje de clube do trilhão. Você sabia que trilhão tem 12 zeros? Eu não sabia escrever a primeira vez. Ali, ó. Trilhão tem 12 zeros. Se perguntasse a vocês, há 12 anos atrás, quais são as empresas que mais têm valor de mercado no mundo? Só seriam de qual nicho? Alguém sabe dizer no fundo? As empresas que mais valem no mundo, se perguntasse há 10, 12, 15 anos atrás, e aqui na frente? Qual o setor? Óleo e gás. E não são mais em função do poder da exponencialização. Hoje, as 5 só Big Techs, as clubes do trilhão, que são as 5 só Big Techs que estão só sempre trocando a posição. Isso é muito novo. A primeira empresa que entrou no clube do trilhão, valendo somente $1 trilhão e agora só vale mais de 3, foi a Apple, dia 2 de agosto de 2018, só 7 anos atrás. Então isso é muito recente, né? É recente o clube do trilhão, mas não é recente a vida delas. Ó. O tempo de vida médio dessas empresas é de 35 anos, então esses caras estão aí no mercado, se reinventando, vivendo o que a gente está falando hoje de inovação contínua de forma cíclica, sem parar esse tempo todo, né? Eu falo que não existe inovação sem liderança, porque ninguém vai chegar segunda-feira e falar: vou mudar o que eu estou fazendo. Eu vou mudar o que eu estou fazendo porque a concorrência vai fazer no nosso lugar. Então a gente tem que viver inovação só contínua, mas tem que ter seu processo de liderança, né? Primeiro eu vou falar da minha definição de liderança. Vocês acham que o Tony Nadal, o técnico do Rafa Nadal, foi necessariamente um grande líder? É um grande líder? Quem acha? Ou não? Quem não acha nada, levanta a mão, grande parte. Não sabemos. O que eu falo, de acordo com a minha definição de liderança, não sabemos. Uma vez que a minha definição de liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas para que elas lutem por objetivos compartilhados. Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em equipe. E sem uma equipe que tem um líder em cima com a visão de inovação, a inovação nunca vai acontecer. Então, se eu fosse desejar alguma coisa da vida de vocês, eu desejo. Não importa o nicho que vocês atuem, mas espero que vocês atuem em um local onde a liderança vive e acreditando na inovação, para criar a cultura, uma vez que inovação não é só tecnologia, mas sim a cultura de inovação. E, de forma rápida, o que é inovação agora? É a nossa capacidade de transformar essas novas ideias em realidade, né? Que novas? O Fernando. Gente, ideias novas ao mercado. A gente se acorda de madrugada, tem uma ideia que é nova, mas não para o mercado que se atua. Então, você não está falando de inovação, você está falando de sonho e de viagem, né? Novas ideias ao mercado. Que tipo de ideia? São produtos, serviços, são processos. A gente pensa muito em inovação e pensa em inovação só como produto, né? Esse copo ele pode ser o mesmo copo, mas com muita inovação acontecendo em todos os processos que envolvem aqui. E eu criei o conceito que está aqui no meu livro, que eu ensino na minha imersão, que eu chamo de as 5 dimensões da inovação, que eu ensino isso numa aula de 3, 4 horas, que
são 5 vieses distintos para a gente enxergar a inovação e inovar em áreas onde a gente nunca nem imaginou que poderia existir inovação. Né? As 5 dimensões está no livro, o Luiz vai conhecer após ali. Transformação novas ideias em resultado. Que tipo de resultado? Econômico, estratégico, ambiental. Fernando, a inovação tem que dar lucro? Não necessariamente. Mas a inovação é a semente. Né? Então, você tem que saber só dividir e investir em inovação e não esperar ser necessariamente um resultado financeiro de cara, mas o objetivo que é a médio e longo prazo, sim. Né? E pode ser social, ambiental. Para falar de inovação, eu tenho que apresentar aqui só o Joseph Schumpeter, que como só Peter Drucker só nasceu em qual país? Quem sabe o país que Drucker nasceu? Quem souber, no fundo, só vai ganhar meu livro de presente. Tem 5 segundos, senhor Lacher. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Áustria. E uma vez Drucker só falou em aula que ele, quando ele tinha 7, 8 anos, os pais só colocavam ele a dormir, ele subia na escadinha assim, só ficava sentado, escutando os pais e os amigos que aos sábados só faziam seus sarais intelectuais na casa da família, que era o centro da intelectualidade da Europa, e recebiam só convidados, inclusive só Jean-Paul Sartre e Joseph Schumpeter, que já era mais velho que ele cresceu só nesse ambiente de grandes intelectuais. Né? Schumpeter, pai da inovação, diz que nós somos agentes da inovação, só não importa se a gente empreende em iniciativa própria ou terceiros, a gente tem um papel de criar um mercado, de destruir o velho, de quebrar o monopólio, de alterar o equilíbrio. E esse conceito de Drucker quer dizer que o papel da concorrência acaba com a gente, então é nosso papel acabar com a concorrência. E a gente vai sobreviver só como ao papel que os dois têm, através da inovação contínua. Vou mostrar aqui a presença do conceito da destruição criativa na indústria da música. O vinil, tem 3 ou 4 pessoas como eu, se eu tiver o vinil, o Luiz, o professor ali, nós 4 só tivermos essa vinil aqui na sala. Né? Vinil, fita, olha o processo da destruição criativa. E era impossível, quem estava lá no vinil, produzindo só vinil, só chegava vivo aqui. Uma vez que ali a gente vendia produto, aqui a gente vende o seu serviço. Lá a gente vivia algo, a gente entregava algo físico, aqui a gente entrega uma experiência. E o mindset, a cultura, quem cria isso, é quase impossível se eu chegar só vivo aqui. E pergunto, em que momento vocês estão na jornada de vocês? Vocês estão sofrendo o que a gente chama de descontinuidades para ter uma cultura só positiva ou negativa. Né? Mas esses processos geram a inovação e a nossa visão só de criação de coisas novas. Então, interessante ver o processo aqui. É uma outra empresa que não entendeu e sofreu de forma negativa. O Blockbuster. Vocês sabiam que no ano só 2000, quando a Blockbuster estava só quebrada, o fundador só chegou. Vocês conhecem a Blockbuster? Sim. Conhece? Só tinha aqui. Tinha porque eu vou falar sobre a quantidade de franquias. O fundador da Netflix chegou ao presidente lá da Blockbuster e falou: olha, eu estou mal das pernas, eu quero que você compre a minha empresa por $50 milhões. A gente vai ser só responsável só pela parte só digital, que a gente quer fazer um negócio ligado ao streaming, e vocês continuam com a parte física. O presidente da Blockbuster riu deles, inclusive tem os relatos que riram da cara deles, e botaram eles para fora lá da reunião. Aconteceu o que aconteceu, era impossível a Blockbuster não quebrar, porque eles eram um negócio físico de franquias. Vocês sabem quantas franquias tinha no mundo? E muitas no Brasil, muitas em Portugal? Quantas franquias a Blockbuster tinha no mundo, só tudo quebrou? Mais. 9 mil. 9 mil franquias. Imagina o seguinte, em média investimento de cada $1 milhão de dólares, você vai falar, olha, seu negócio que você investiu aí, você não montou obras,
escritório, banheiro, prateleira. A gente já vai fechar aos poucos e você vai ser afiliado em uma plataforma lá de streaming. Os caras iam dar pancada neles, né? Então, e quebrou. O valor de mercado da Netflix hoje, gente, isso só faz 25 anos. Ele se ofereceu por 50 milhões de dólares. O valor de mercado agora, quase 500 bilhões. Olha o poder da exponencialidade aqui. Inclusive, o valor da ação da Netflix, do lançamento, aqui em 2002, que foi a bolsa, 1,2 dólar. O preço agora está 1.200 dólares, um aumento de mais de 100 mil % no valor da ação. É o que fez valer aqui quase 500 milhões de dólares. Tá? Para falar de inovação, eu tenho que falar de criatividade, porque na minha época, quando a gente só falava de inovação, na época que eu estava só sentado aí, com uns 20 e poucos anos, a gente associava inovação é a criatividade. A gente pensava, o cara que pensa em inovação é o criativo da agência de publicidade, é o cara que brinca com Apple lá naquela época era caro, a gente não tinha acesso, né? Então tinha um overlap entre o criativo e o inovador. A gente tem que entender que são coisas distintas. E se a gente entende, a gente só começa a ser um líder só melhor para separar a equipe e fazer o processo ter ordem, mas de forma separada e principalmente em função da definição das duas coisas. Criatividade é a nossa capacidade de produzir as novas ideias. Inovação é a nossa capacidade de pegar as novas ideias e transformá-las em realidade. O que transforma o mundo? As ideias novas pensadas ou essas ideias transformadas em realidade na sociedade? Aposto, elas são transformadas em realidade na sociedade. E tem muita gente hoje ainda que pensa inovação com viés de criatividade e não entende, porque não entende o mercado, não entende o time, não estudou o cliente e não vive o que eu chamo a frase inicial da inovação e do empreendedorismo. Empreender não implementar soluções, mas sim só resolver problemas reais. E tem muita gente que está empreendendo só pensando em solução e funcionalidades, não pensa em problema e dores a serem resolvidas. Não sei se você sabe, esse ano o Brasil foi eleito o país mais criativo do ano no Festival de Cannes, em função do sucesso das agências de publicidade. É legal, pero não muito. Pero não muito, só todos entendemos aqui, né? É legal, mas não tanto. E por qual motivo? Acabei de pegar só novamente, antes eu estava com o índice de 2024, já me atualizei com o índice das 136 empresas que figuram no ranking dos países mais inovadores do mundo. Tá? Começa de Suíça, Suécia, Estados Unidos, Coreia, Singapura. O Brasil, vocês acham que o Brasil é o mais criativo do mundo em Cannes. E na lista dos mais inovadores está em que número lá na lista das 136 empresas? Vocês podem falar mal, mas não tão mal assim. Estava 50 no passado, agora piorou para 52. E Portugal? Claro. Quanto? A gente sempre acha que a grama lá do vizinho é mais verde que a nossa, né? Você sempre acha que o país não, vocês estão melhores que o Brasil, vocês estão melhores. Vocês estão melhores, porque o país é menor, então dá menos problema que o nosso. Né? 31. Então, salva de palmas a Portugal. O Brasil está em 52. Portugal tem número 31 dos mais inovadores. Oi, Salgado, se fosse, né? Então, de nada adianta a gente ser mais criativo e não ser inovador. Então, a minha luta é fazer um país mais inovador e agora, se eu puder contribuir, fazer com que isso Portugal também seja mais inovador e vá ganhando espaço na lista dos mais inovadores. Inovar é transformar as novas ideias em realidade. É basicamente isso. Né? Eu criei um conceito que eu chamo de market kill e market shift, que é o poder que a inovação tem de matar e de fazer nascer ao mesmo tempo. Né? A inovação alheia mata alguém e a nossa inovação tem o potencial de matar alguém. Escrevi, já lancei artigo com isso, tá? Esse market kill shift e as forças da inovação são disruptivas. E vou falar um pouco disso aqui.
pessoal que lá no fundo só não usou uma Kodak, mas vocês usaram já filme fotográfico? Não? Quem aí atrás só conhece o filme fotográfico da Kodak? Vocês conhecem? Ouviram falar? Era um filme fotográfico que tinha 12, 24, 36 fotos. Eu vi até acho que tinha só 48, né? Não tinha, porque não tinha dinheiro para comprar. O interessante nessa época é que você tirava as fotos lá do rolo de filme e registrava sempre 6 meses após, né? Descobria que metade tinha queimado e metade ficou pior ainda. Então a gente era melhor o quê? Em memória. A gente tinha mais plasticidade cerebral, porque a gente realmente vivia mais os momentos e se preocupava menos em registrar os momentos. Hoje você vê a pessoa atropelada na rua, vê alguém passando e tirando uma selfie. Uma vergonha, né, gente? Garanto que se pegarem os celulares, só todos, vocês vão lá no rolo de filme, só todo mundo vai ter no mínimo 10 mil fotos. Todo mundo aqui. Quantas vocês já imprimiram e valeram de imprimir e lembrar? Então façam esse exercício a vocês. Acessem e vejam que vale a pena. Então, por que a Kodak só quebrou? Segunda-feira o CEO da Kodak só chegava na Kodak, sentava assim e falava: sou o CEO da Kodak, o que eu faço aqui? O que eu faço nessa empresa? Na cabeça do CEO da Kodak, ele produzia e vendia só filmes fotográficos. Ele não entendeu que o mercado da Kodak não era esse, não era o propósito de valor ideal, não era o propósito massivo só transformador. Não era a razão da existência. Segundo meu mestre Drucker, porque você existe só como empresa. A empresa existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Você não existe porque você tem que trabalhar, porque você quer ganhar dinheiro, ter lucro, porque você quer pôr um filho, sobrinho, cabide. Existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Qual era a razão de existência só da Kodak que ela não viu? A necessidade de eternizar memórias, não importasse qual fosse a mídia. Eles não se deram conta. Tanto que criaram a primeira máquina fotográfica de 5 quilos e aposentaram. Né? Será que vocês estão entendendo o propósito massivo do seu transformador e a razão de existência daquilo que guia vocês? Pensem nisso só no futuro, quando vocês estiverem acessando o mercado de trabalho. Tá? Olha a queda das vendas da Nokia. Em 2007, a Nokia tinha 38% do mercado global, que baixou para 0,3%. A Apple ali tinha meio, aqui está em 18%. Já a Samsung tinha 14% e agora está por volta de 19%. Quem é o grande vencedor no processo de destruição criativa, de se reinventar a cada segunda-feira? Só no meu entendimento, a Samsung. Mas eu sou Apple. Quem é Apple aqui? Quem é Samsung? Apple, repitam comigo. Samsung, sai fora! Olha o poder que as marcas têm de criar esse engajamento, criar comunidade, criar uma cadeia, criar um nicho, né? Criar evangelizadores de marca. E só fazem isso uma vez que eles vivem um propósito muito forte. Né? Isso aconteceu só principalmente em função da lei de Moore. A inovação tem a capacidade só de matar e de fazer ser tão forte em função da lei de Moore. Quem sabe só quem foi Moore aqui? Alguém estuda engenharia aqui? Quem é engenheiro? Moore foi um dos engenheiros fundadores da Intel, a empresa que faz chip de celulares. Né? E no fim dos anos 50, a Moore diz para a gente o seguinte: a cada 18 meses a capacidade computacional de tudo irá dobrar. Essa é a lei de Moore e o gráfico que prova. Isso era verdade a cada 18 meses até o dia que a inteligência artificial veio à nossa disposição. Você vê aqui, há 3 anos atrás a gente começou a usar o ChatGPT, a inteligência artificial fez parte das nossas vidas e o ciclo de dobrar a capacidade computacional de tudo aumentou. Quer dizer, ele aumentou, mas ficando mais rápido. 18 meses abaixou para quantos meses? 6, você fala? Quem fala mais?
aproximadamente 3. E vai diminuir. Esse dado não é esse dado tem alguns meses. Né? Vou mostrar isso acontecendo na prática. Aqui é o gráfico que mostra o ciclo de vida das 500 S&Ps, as 500 maiores empresas americanas. Em 1958, a média de ciclo de vida das 500 maiores americanas era de 61 anos de idade. Em 75 baixou para 37 anos de idade. Ano 2000, o que aconteceu no ano 2000? Baixou tudo, que o market kill e o market shift isso aconteceu. Veio inovação alheia e matou só, assim, muita gente, principalmente em função da Apple que se lançou. Tá? Eu vou usar de novo, mas eu não vou levar para a ONG. Tá? A Apple foi uma grande inovadora? Não necessariamente, foi a maior integradora de soluções inovadoras ao mesmo tempo. O Steve Jobs pegou tudo que estava assim, dando certo e colocou no mesmo aplicativo e teve a sacada de ter um lugar alheio, que é o iTunes, onde só todo mundo tem que ser obrigado a dar um percentual para ele, para o usuário. Então criou o conceito de rede, de um ecossistema empresarial. Mas isso fez a tecnologia, que é o carro. Mas um carro bom só precisa do quê? Só para andar numa rodovia. E a gente esquece aqui a evolução da indústria de telecom, que é a infraestrutura. Então, muitas vezes o grande som do negócio não está no negócio em si, mas na infra para que aquele negócio ocorra. É que ela trabalha na ONG. Então, infra, estrada, carro, aí lembrem disso. Né? O ciclo de vida baixou aqui para 15 anos, gente. As 500 maiores empresas baixaram de 61 para 15 anos. Esses caras eram ruins aqui. Ninguém, a gente está falando dos 500, mas eles foram morrendo em função do meu conceito de market e market shift. Inovação mata e faz só nascer ao mesmo tempo. O último dado que temos, tá, foi em 2018, houve então um equilíbrio com as novas tecnologias, né, com os smartphones e as bandas largas, e o último dado foi 2019, com os 8 anos. Foi inteligente, uma diminuição de 70% do ciclo de vida da média das 500 maiores empresas americanas. E com a inteligência artificial, vocês acham que o ciclo vai ficar em quantos anos? Eu tenho escutado a cada evento que eu faço. Semana passada eu fiz essa palestra 3 vezes. Tá? Eu faço em média só 12 são palestras vezes. E a cada evento as pessoas vão baixando os números. A gente começou com 12, agora a gente está entre 5 e 7. Né? Então acho que eu não acredito que as Big Techs vão ser sempre em volta de entre 5 e 7 Big Techs, que vão só crescer agora com conceitos de M&A, de aquisição, de conceitos de inovação aberta, que vão estar sempre só crescendo. Então acho que vão ter grandes clusters em nichos. Né? Então acho que não vai ter tanto. Eu acho que não vai ter quedas tão grandes em função de ser grandes clusters da empresa. Né? Só não inovar mata, a gente já viu que sim. Né? E como a gente vai sobreviver ao conceito de market kill e market shift, que é exatamente a diferença entre sobreviver e morrer? Fazendo o que a gente chama de criando um moat. O que é moat exatamente? Em inglês, moat significa fosso. A primeira pessoa que trouxe o conceito de moat, negócio só foi o investidor Warren Buffett, que diz o seguinte: a gente tem que ter a capacidade de criar um moat, que é um fosso econômico entre a minha empresa e o concorrente. Então a gente tem que criar um moat, um fosso, só preferencialmente com muitos jacarés dentro. E a concorrência não chega. A brincadeira que eu fiz lá com a Apple e a Samsung. Né? Você dá um Apple, você dá um Samsung de presente para quem tem Apple, ele não vai só querer e vice-versa. Né?
E na minha imersão no livro eu ensino só os conceitos de como a gente faz a nossa empresa só criar um monte, se fosse econômico. Antes a gente só falava da necessidade de criar essa vantagem só competitiva, mas agora que a gente viu isso sobre a ED da inovação só contínua, a gente tem que criar inovação competitiva só sustentável, né? A cada segunda-feira com inovação contínua. Existe inovação sem liderança? Não existe, acho que está claro que vai para todo mundo, né? E por que é importante inovar? Porque quem não inova vai acabar aqui, ó. Vai acabar aí um dia. Quem não inova vai acabar no caixão dos grandes inovadores. Tá? Eu vou apresentar hoje só duas metodologias que eu vou apresentar, só duas chaves da inovação, que são conceitos importantes para que a gente inove na nossa empresa. O primeiro é o poder da colaboração. A gente tem que colaborar com o ecossistema, com a faculdade, até com a concorrência. Né? A gente está muito acostumado só a fazer isso, né? Em eventos, só fazer o que as pessoas chamam de network. Eu criei o conceito do network só sustentável, mas a gente está acostumado a fazer isso. Aí você vai num evento, um café da manhã, um almoço, jantar, você está num grupinho, tem uma pessoa que é Samsonite falando de si mesma para 5. Você sabe o que é uma pessoa Samsonite ou não? Eu não sei se a expressão aqui em português mesmo chama uma pessoa mala. Explica como. Uma pessoa chata, uma pessoa que só fala de si mesma. Isso, egocêntrico. Uma pessoa chata. Né? Então a gente está acostumado a estar num evento, tem uma pessoa chata que só fala de si mesma. Está sempre. Ele não deixa que ninguém fale. E vai monopolizar o momento. E a gente tem que criar a capacidade e metodologias para que em grupo só todos se relacionem entre si. E eu criei uma metodologia para que isso ocorra e que isso aconteça. Essa forma que vocês estão vendo aqui, o pessoal aí da economia, dá para a gente a quantidade de relações que podem ser criadas em um grupo, só quando um grupo tem várias pessoas. Ou seja, se a gente está num grupo que tem 7 pessoas e todas se relacionam entre si, as 7 pessoas são capazes de fazer 21 conexões versus duas, só duas egocêntricas que só falaram de si mesma, as outras 5. Olha o poder da exponencialização através do conceito desses networks sustentáveis. Então a gente sabe que 5 pessoas podem fazer 10 conexões no grupo, 7, 21 e 9, 36. E eu criei o conceito que é fruto da minha história, e já vou explicar o motivo. Eu falo só que existem 3 tipos de networking. O networking que grande parte das pessoas fazem, que eu chamo de networking interesseiro, a pessoa te conhece hoje e te pede um favor amanhã. E eu ensino as pessoas a fazerem um networking interessante. Só como eu me torno interessante ao outro. E como eu me torno interessante. Como eu me torno interessante ao outro e como eu me torno interessado no outro. E só a partir do momento que a gente faz esses dois, a gente é capaz de criar uma rede baseada em valores de reciprocidade, de interesse genuíno. Isso está lá no meu livro, tá, pessoal? E eu pensei nisso porque há 40 anos as pessoas passam só 2 semanas sem que alguém me peça seu favor e empreste um emprego. Esse favor empreste um emprego, então a cada só 2 semanas me pedem isso e já vou explicar o motivo, né? E o fato sobre os sangues portugueses está bem relacionado a isso, porque a gente é muito empreendedor e batalhador, né? Para que vocês entendam isso, eu vou explicar o meu Day One, né? O que é o Day One? Esse que é um ensino. Só o Day One é o dia que a gente tem uma experiência, uma virada de chave, de falar, eu vim no mundo para fazer isso.
Não sei se vocês já viveram isso, o pessoal que mais velho acho que já viveu, né? É o tempo que você fala, olha, aconteceu alguma coisa, você teve um insight, falou, olha, não é que eu estou no mundo para fazer isso? Esse é meu guia, meu norte, é minha luz, né? E o Day One que eu vivi aconteceu mais ou menos entre os meus 8 e 10 anos. Eu estava no mercado com a minha mãe. Aqui a gente era ainda uma família de classe média baixa, lá no Brasil. E o pano de fundo é dizer que a gente não tinha brinquedos e eu usava para fazer às vezes de carrinho ou de patinho só de borracha, eu usava tubos de shampoo usados que meu pai só levava para casa para testar os produtos dele. E levava o produto, eu tirava a fita crepe, só cortava a fita crepe, só botava aqui no rosto e brincava de índio de carrinho com tubo de shampoo usado, né? E me caiu a ficha lá no mercado que os produtos da empresa que ele tinha lançado, eu nasci em dezembro de 68, ele lançou em fevereiro de 69, né? Os produtos não estavam lá no mercado. Então eu entendi aos 10 anos de idade, 8, o conceito de varejo, estilo, ó, a gente vai em um lugar só comprar algo para resolver um problema que a gente tem em casa. Entendi que o povo só não estava lá e que só criar uma outra forma de chegar ao cliente final, que é o conceito de canal de vendas, é canal de distribuição. Ele criou o canal de vendas diretas, né? E o canal de vendas diretas é alicerçado no poder dos relacionamentos humanos. Então, o meu Day One foi entender o poder dos relacionamentos humanos e como isso transforma a nossa e a realidade de quem está à nossa volta. E a empresa que ele só fundou só quando eu nasci, ele vendeu o Fusca, ficou a pé, montou a empresa, só cresceu muito. Acho que é coincidente que em Portugal é a empresa de cosméticos Sonatura. Vocês conhecem a empresa? Tá? No Brasil é bem grande, só no Brasil e no mundo afora. Então, esse foi o meu Day One, e por isso que a cada 2 semanas as pessoas me pedem, por favor, empresta um emprego, porque a empresa deles é só por famosa. E estou acostumado, ótimo, faz parte. É melhor achar que a gente é rico, bonito, só pobre doente, não é verdade? Me ache só rico, só não pobre doente, é bem melhor, né? E eu fiz uma só metodologia, onde o meu leitor e meu só mentorado vai preencher a metodologia aqui e vai só colocar, e às vezes ele foi interessante, quem foi com ele, como ele se torna uma pessoa interessante aos outros através de identificar e escrever os seus atributos objetivos e subjetivos, e como ele se torna interessado nos outros. Aqui ele vai colocar em quem, o motivo, sua pergunta, o conhecimento para compartilhar e como eu posso ajudar. E a parte de interessado só do outro, só pode ser em relação a uma pessoa específica, uma entrevista de emprego, um nicho. Estou indo numa empresa, uma feira específica, uma feira lá de automóveis. E você estuda um pouco, porque você vai encontrar as pessoas lá daquela indústria e o conceito serve para pessoas, entrevista, empresa ou nichos de mercado. E esse estudo inicial vai fazer você entender que você tem necessidade para a sua vida pessoal e profissional. Essa minha metodologia é viva, você está sempre preenchendo o seu arcabouço intelectual, então você está sempre acessando ela e reescrevendo ela, né? A próxima sua metodologia, e a chave 2, eu chamo de visão de ecossistema. A gente tem que estar mais atento que o nosso mundo só somos nós e coisas visíveis e invisíveis que interagem nas nossas vidas. Eu vou pedir para vocês pensarem a primeira vez que vocês escutaram a palavra ecossistema. Vocês tinham que idade foi que aula? Vocês lembram? Qual? Ecossistema biológico. E a gente esquece, mas a gente só começou a usar o substantivo esse ecossistema para ecossistema de negócios faz de 12 anos para cá, né? E eu vou trazer agora a minha definição de ecossistema biológico, que é ecossistema de negócios também. E aí, se a gente já entende assim, a gente já começa a ampliar a percepção que temos ao nosso ecossistema. A definição que eu criei é a seguinte: ecossistema é todo e qualquer ambiente físico, virtual ou híbrido
composto por partes independentes, são muitas vezes com interesses só conflitantes, mas que podem só depender uma das outras para atingir seu sucesso. O Schumpeter falou que a concorrência tem que acabar com a gente acaba com a concorrência, mas a gente aprende com ela. Então a gente tem interesses só conflitantes, mas a gente aprende uma só com a outra e a gente vai se melhorar através do contexto de inovação contínua. Esse é o meu ecossistema, o ecossistema dentro de inovação, que eu vivo só full time e só faço isso só há 12 anos. Antes eu empreendi uma jornada de 25 anos, nem lembro, só parece que foi outra pessoa, é uma outra vida, mas tive uma jornada empreendedora de 25 anos. E comecei a empreender aos 13 anos, com educação. Só o que vocês acham que eu fazia aos 13 anos? Infelizmente não. Eu vendia a lição de casa. Que só chama de... os trabalhos de casa. Eu vendia o trabalho para casa lá na escola, lá para os meus amigos de escola. O tema é ecossistema. Vamos falar de algumas só relações ecossistêmicas que até então a gente não se dava conta. Qual a relação ecossistêmica entre o Ozempic e as companhias aéreas? Isso. Em função da diminuição do peso médio da população americana, tá? O Netter já fez a conta, acha que vai ter uma economia de 6 milhões de dólares ano em combustível, porque a população baixou o peso. Eu pergunto, qual o Ozempic do negócio? Tem algum Ozempic aqui do negócio, só de vocês, talvez vocês não estejam vendo. Alguma coisa que está interagindo na nossa visão e no ecossistema que a gente não vê. Então a gente tem que ampliar a visão de ecossistema e eu criei uma metodologia para ajudar a fazer isso. Outra só relação. Aqui, ó. O Ozempic e a indústria de alimentos. O Marco Anselmo soltou uma pesquisa dizendo que famílias com Ozempic vão ter vão diminuir a despesa em alimento até 9%. A Nestlé, já sabendo disso, se precaviu e fez o seguinte: a Nestlé cria uma nova marca voltada ao consumo de medicamentos para emagrecimento. A Nestlé lança pizza e sanduíche para usuários de Ozempic. Então, em vez de perder um cliente, é possível que até está com clientes novos hoje. Tem cliente que não usava, mas começou a usar o Ozempic, está comprando uma pizza e um sanduíche lá da Nestlé. Então, é o conceito lá de market shift. A gente tem que entender, ter a visão e se aproveitar e não ser vítima da inovação alheia, e é que eles estão se aproveitando da inovação de mercado. Mais uma só relação. A indústria gastronômica. O Olive Garden lá nos Estados Unidos está fazendo pratos menores, a valores menores, porque o prato é muito grande e mais caro. Então vai você com a sua esposa lá jantar e ela acaba só não pedindo porque o prato é grande. Existem agora as porções só reduzidas. Você não perde o cliente, você pega ele, Agora tem um consumo consciente e a redefinição do prazer de comer fora. Então a gente tem que entender as forças visíveis e invisíveis do nosso ecossistema para ser só protagonista e não vítima do choque de cultura da inovação alheia. Isso é chocante. E o produto, esse novo existe, não por causa disso, mas existe, mas uma solução vai levar a outra. E será que vocês conhecem exatamente o ecossistema no qual estão inseridos? Até os alunos, vocês vivem no ecossistema, às vezes vocês não conseguem ver, entender e interagir. A gente tem que ver, tem gente que vê não necessariamente entende, tem gente que entende
interagir, eu criei uma metodologia para ajudar a gente a ver, entender e interagir com o nosso ecossistema. Eu criei um Canvas, que é um mapa do ecossistema, que está só dividido em 2 páginas. A página 1, ó, mapa do ecossistema 1 de 2, aqui a gente vai ver a visão sistêmica dos interlocutores do nosso ecossistema. Aqui no meio é o nosso microambiente, a gente anota a nossa empresa e o microambiente que a gente tem acesso e controle. Cliente, concorrente, comunidade. E fora é o nosso macroambiente, que interage, que são as forças invisíveis, interagem, que às vezes alavancam, igual os EPIC, né? Os EPIC está onde aqui fora? É um macroambiente sociocultural, as pessoas só querem perder peso, tá? A tecnologia da indústria farmacêutica só fica para acontecer. São as forças invisíveis que a gente não vê e pode ou derrubar ou alavancar. A gente tem que ampliar a nossa visão do ecossistema. Então, uma vez que nós vimos de forma ampliada o nosso ecossistema, a gente vai para o mapa 2, que é aqui, ó. Mapa 2. Mapa do ecossistema e engajamento com interlocutores. Lá a gente tem a visão deles, aqui a gente engaja com eles. E ao lado esquerdo a gente anota quem são as pessoas de interesse, a influência de terceiros para mapear os interlocutores aqui só no nosso gráfico, de acordo com a influência alta e baixa, e de acordo com o interesse. E aqui eu dou ideias, divido em quadrantes. Tem pessoas que a gente vai manter satisfeito, manter informado, manter engajado e manter envolvido. São tênues, são áreas cinzentas, mas é uma forma de se criar um relacionamento sociopolítico estratégico com as pessoas que interagem, que interagem com você lá no ecossistema de forma às vezes só positiva ou negativa, né? Então aqui a gente vai entender e interagir, a gente faz um mapeamento sociopolítico das relações diretas e indiretas do nosso ecossistema. Apresentei hoje aqui só rapidamente duas das 12 metodologias do conceito que eu criei, que é uma mandala, e mandala, uma vez que a inovação é cíclica, eu ensino uma a uma de forma contínua, e depois você vai usando as metodologias de acordo com o momento da sua empresa, do seu negócio, da sua vida. Tá? O livro sobre essa saber onde isso está presente, como eu falei. Esse ar-condicionado, sempre assim. É melhor que mais sem ar. Está muito frio. Não, está ótimo. Está ótimo. Ainda mais para quem está andando aqui no palco, você vê os transportes. E o conteúdo só que eu ensino aqui é um conteúdo que eu quero ver fazer aqui no Algarve, e em algum momento eu entrego isso só no formato de imersão. As pessoas só ficam comigo numa sala de só 2 dias inteiros, das 9 da manhã às 9 da noite, para fazer as metodologias e desenvolver o seu projeto, aí pensar o seu conceito de inovação, ou refazer a sua empresa, ou pensar numa empresa nova. Entrego isso para vocês na imersão mandada da inovação, que essa semana está entregando lá no Porto, na sexta, no sábado, dia 24 e dia 25. Vou mostrar aqui como é que é. A inovação não depende de grandes ideias.
impactado, enlouquecido para refazer a sua empresa, não dorme. O meu objetivo é fazer só com que você não durma. Quem tiver algum interesse, essa semana eu vou fazer aula no Porto. Quem quiser entrar em acesso aqui com a nossa equipe, tá? Mas gostaria de fazer isso aqui em algum momento. Eu conto só com vocês. O ano passado eu vi esse videozinho que é de uma ONG italiana, vi o vídeo e falei, putz, esse vídeo só representa para mim também que é inovação. E aí eu escrevi um texto e narrei o vídeo. Tá, o texto é meu e a voz é minha. Inovação é o processo de conceber, desenvolver e implementar novas ideias, produtos ou serviços que trazem valor adicional e resolvem problemas de maneira única. Envolve a quebra de paradigmas, a busca por soluções criativas e a exploração de novas abordagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovação é ter a possibilidade de alugar aquele quartinho vazio para quem precisa economizar no tempo. Inovação é fazer seu colaborador mais feliz, passando mais tempo com a sua família. Inovação é ajudar a sociedade. Inovação é dar uma mão a uma menina para que ela possa, finalmente, brincar de boneca. Espero que a inovação faça parte da vida de vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ok? Acho que dá para. Pessoal, eu vou abrir para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma interatividade, que eu acho que é sempre positiva. Lembrando que, mais uma vez, eu quero reiterar o agradecimento à Time, à Faculdade de Economia do meu amigo querido Luiz Serra Coelho, de aço da Connect TV. Isso também, a Crau, o Paulo, cadê o Paulo? Estava ali, calejando, a Crau também esteve presente aqui. E vou abrir, então, quem quiser fala, leva o microfone e vocês podem fazer alguma pergunta. Quem quiser, começa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou chamar e quando virar assim, vocês tudo só levantam a mão, gritam, Pronto. faz ola. Pessoal, estou aqui na Universidade do Algarve, de uma palestra, será que o pessoal veio? Olha lá. Obrigado, Algarve. Obrigado, Universidade do Algarve. Está aberto para perguntas. Quem será o primeiro? Ah, você? Você levantou a mão, levantou? Eu, por acaso, eu uso muitas vezes porque eu tive uma produção há 25 anos atrás. Eu vivi no mercado e eu fui com ela. Mudou, né? Acontece agora não se ouve, não? Oi? Ah, foi? Mas tem que falar Bem perto. Eu falo com energia que às vezes. Ok, vou repetir. Estou a dizer que uso o exemplo da Kodak muitas vezes para a minha empresa de tradução. Fundei em 99 e aquilo que eu senti foi exatamente isto. Aquele modelo de negócio deixou de existir. Portanto, tem que se transformar, tem que se adaptar. Mas é engraçado verificar que o mercado global há uma pequena percentagem que está a mudar e os outros estão à espera. Pode ser que Mas ainda, tem gente que trabalha com tradução e entendeu que o negócio acabou? Sim. Principalmente na universidade. Não, e muitas empresas, isto foi muito repentino e as empresas estão com esperança ainda, e quem trabalha na área tem esperança que a coisa dê, de alguma forma, se não se transforma totalmente. É uma pena, né? Bom para quem sabe, porque vai ter muita oportunidade para quem tem a visão e entende sobre tudo que eu falo aqui. Tudo que eu ensino está na mandala, né? Que é para se reinventar um negócio isso que eu ajudo.
Eu só comentando, eu vi Blockbuster ali, eu com 16 anos abri minha primeira empresa, inspirado na minha mãe, que começou a dela com 14. Ela abriu com 14 uma escola de datilografia. E eu, quando tive 16, abri uma videolocadora e achei que ia ficar rico com isso. Maldita Netflix. Eu era tipo uma sujeira no dente daquele tubarão da Netflix ali. Não era grande, mas tinha lá minha videolocadora. Quem quer fazer uma pergunta? Foi um bom negócio. Sim. Pode pra gente. Você está bem filmado, sorria. Olá, obrigado. Muito obrigado pela presença. A minha pergunta é mais sobre vertente enquanto investidor. Normalmente, se existe algum traço dos fundadores das empresas ou alguma coisa que note recorrentemente que acontece nas empresas que são muito resistentes à mudança, ou seja, no processo de destruição criativa não chegam a criar porque não se livram, entre aspas, daquilo que têm medo de perder a sua posição no mercado ou algo desse tipo. É essa a minha dúvida. Obrigado. A gente viu só recentemente que aproximadamente só 95% das empresas que estão usando inteligência artificial estão sem resultado ainda, né? Isso está muito ligado à forma que vão viver a inovação. Eles vivem e implementam só porque é modismo e não cria a cultura que é forte. O meu discurso é a cultura em si, né? Mas a gente vê empresas são muito grandes, tem clientes no Brasil que fatura 2 milhões de euros ano, com 13 mil funcionários, tem semana da inovação, mas não tinha um recurso para contratar minha palestra. Então, e vai sofrer. Então, o problema da cultura é muito grande. Muita empresa que diz que inova, mas não inova. Tem executivo, tem gerente, tem diretor, mas é mais para inglês ver, não sei se esse termo é válido aqui, porque não criou o que eu chamo de cultura real e engajamento entre as pessoas lá na empresa. Pergunta aqui. Eu esqueci de falar, você não falou o seu nome, né? Por favor, como? Uma salva de palmas para Afonso. Bom dia, muito obrigada. O meu nome é Karina Jesus, sou professora de Finanças, tenho aqui nesta faculdade, tenho aqui os meus alunos e queria agradecer em primeiro lugar pela palestra e seguindo o mote de liderar para inovar com inteligência artificial e atendendo a que estamos todos a tentar superar o desafio de compreender como é que devemos, no fundo, adaptar o ensino para responder às necessidades futuras das empresas. A minha pergunta para si, essencialmente, era o que é que estes jovens, que competências é que eles devem procurar desenvolver para responder a estas necessidades que se avizinham em função desta, digamos, deste market shift global? Ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Eu não sou acadêmico, mas eu me conheço muito bem entre a indústria, o mercado, e adoro falar em faculdades, viu? Essa é a 28ª. A gente tem que entender que o ambiente acadêmico hoje só não é um ambiente de conteúdo. A gente não vem na faculdade para aprender coisas, gente. A gente vem na faculdade para aprender a aprender coisas. E aprender a aprender coisas interagindo só com o mundo e com os outros. Por isso que eu ensinei aqui hoje o poder da colaboração, que é uma forma de vivenciar o mundo com o conceito de networking sustentável. A tecnologia sempre vai ter uma nova, sempre vai ter. A gente viu aqui que, de acordo com a lei de Moore, a capacidade computacional dobrava a cada 18 meses, agora a cada 3 meses e menos. Então, a gente sabe que aproximadamente entre 75% e 80% das profissões do ano 2030 não existem. Se eu estivesse na faculdade hoje e soubesse que daqui a 5 anos 70% das profissões só não existem,
Gente, eu ia estar no Rivotril, ia estar no Calmante todo dia. Eu misturava com o meu whey após o treino. Então, mas o conteúdo básico e fazer com que a pessoa, o ser humano, o ser jovem, viva o conceito de inovação contínua ao adquirir o conhecimento. Então, você não sai da faculdade pronto, você sai da faculdade pronto para estacar zero. E aqui eu vou lembrar lá na minha frase, só todo fim é o início de algum começo. Todo início é o fim de algum começo, conceito de inovação contínua. Eu não sei se eu respondi, mas deu uma devagada aqui para falar da importância que eu acho que o ambiente acadêmico tem que ter hoje. Aprender a aprender, não conteúdo, mas de forma solo, única, ser uma autoridade sempre. Mais perguntas? Joaquim Nascimento. Fernando, muitos parabéns, adorei a palestra, acho que foi muito interativa, muito vibrante, foi muito boa. Eu tenho também uma pergunta em relação à inovação e ao lançamento de novas empresas. A inteligência artificial hoje em dia permite a um miúdo numa cave fazer uma empresa a partir do nada, está a mudar completamente. A gente lê que o primeiro $1 billion company de solopreneur, só uma pessoa, é capaz de existir daqui a 1 ou 2 anos. Há uns anos era impensável, não é? Mas eu falando com investidores de venture capital, eles dizem também o reverso da medalha. Hoje em dia recebem, em vez de 5, 10 propostas de novas empresas por semana, hoje em dia se calhar recebem 20, 30, 40, 50 e torna-se mais difícil de perceber quais são as boas ideias onde investir e não. Eu gostaria um bocado da sua experiência, que já tem investido há muito tempo, se têm visto esta avalanche de propostas diferentes e como discernir as boas das más. Ótima pergunta. O ambiente para quem investe, como eu, ele se tornou difícil porque realmente tem muitas iniciativas e tem muita gente hoje que vai empreender com o conceito de inteligência artificial, mas você não entende que ele não está criando nada, ele está só usando uma API para criar uma solução usando lá o chat GPT. Então está mais difícil escolher, os valuations estão inflados absurdamente. Então está difícil achar uma oportunidade boa e principalmente só pelo fato de quem investe em investimento anjo, a gente diz que a gente investe em jogos não em cavalo. Vocês usam essa expressão aqui em Portugal? A gente investe no jockey, não no cavalo. A gente quer uma pessoa que vai escutar, vai entender, vai mudar, e o empreendedor ele é muito fechado ainda na solução própria e não entendeu que a solução própria é o esparto, é a semente de algum dia. Então está difícil achar iniciativas boas, eu acho, realmente. Mais uma pergunta aqui, por favor. Estamos no mato, tá? Olá, bom dia, o meu nome é Jéssica. Além de MeTimer, sou também diretora executiva numa associação aqui do Algarve, a Algarve STP. A minha pergunta estava mais relacionada com liderança. Que dicas ou que práticas para quando estamos a liderar para ajudar a manter aquele mindset de que é ok errar, mas ao mesmo tempo sem cair no mindset de onde tudo também é permitido, ou seja, tentar aqui criar este equilíbrio. Se pudesse dar-me aqui algumas dicas, seria ótimo. Obrigada. Ótima pergunta. O chamado Startup Way of Life, né? Se viver a vida no conceito de um startup, de a gente tem que errar rápido para errar barato, né? Acho que a gente tem que criar um ambiente colaborativo que a gente dá liberdade, mas a gente tem que segurar a rédea. Então, você tem um budget, mas é limitado e tem que quebrar o objetivo em muitas metas, em time frames. Só que assim, a cada seu time frame, você libera budget e vai à nova fase. Então, em vez de soltar o objetivo, vá lá e crie esse celular novo. O objetivo vai ser, olha, para criar um celular novo, tem quantas fases anteriores? Tem
38 fases. Me prepare essas, que depois abre essa. Então, quebrar grandes objetivos em metas, segurar a rédea na liberação de budget e acompanhamento. Reunião na segunda de manhã, na sexta à tarde, na segunda de manhã, os feedbacks em grupos e individuais também, e as avaliações entre grupos. Mais ou menos alguma coisa, parece óbvio, mas as pessoas acabam não fazendo isso. Se nada tão, o Schumpeter falava, que se nada tão perigoso quanto o óbvio. A gente tem que estar sempre só repetindo que é muito óbvio. Se a gente acha que é óbvio, está todo mundo fazendo, não está fazendo. Perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, alguém vai mais fazer uma pergunta. Aqui. Eu tinha certeza. Esse microfone está melhor. Esse microfone aqui está melhor. Fernando, tocaste ali num tema que eu acho que é sempre muito interessante, que é a parte da dor e dos medos e da necessidade de identificar. Numa sociedade e numa nova geração em que as pessoas estão cada vez mais isoladas e se focam mais nas redes sociais e menos em comunidade, levando a outra ideia que tu defendes, que faz todo o sentido do ecossistema, de participarmos de múltiplos feedbacks, o impacto que isto tem na inovação, porque a inovação é exatamente, né, qual é a dor, qual é o problema, e acho que esse é aqui um conceito que devia ser interessante aqui, mais alguma dica ou algum reforço. O conceito da interação? E da dor, porque o que eu estava a querer dizer a perguntar é da dor que vem, da dor, da necessidade que vem a inovação, vem a ideia, resolver um problema, certo? Sim. Se as pessoas interagirem menos, como é que vão perceber o que é que é necessário resolver? Sim, então a gente tem que usar a tecnologia para interagir mais, né? Usar a tecnologia basicamente para fazer com que as interações, inclusive à distância, interajam mais. A questão é a qualidade, então só tem empresas que vão só saber usar isso melhor e vão se destacar, e tem gente que vai ficar atrás, que é o papel da inovação, de nascer e de matar o marketing. Então tem gente que vai usar a tecnologia e vai estar falando um pouco, entendendo um pouco sobre isso, vai estar vendo a solução e não a dor ser resolvida. Eu não sei se vocês já estudaram aqui, só Clayton Christensen, professor de Harvard, um dos papas da inovação. O Clayton, ele criou o conceito, que é uma coisa que o Drucker falava, que é a razão da existência de alguma empresa, e o Clayton ele pegou esse conceito e criou o que a gente chama de jobs só to be done. Vocês conhecem esse conceito? Jobs só to be done, que é o trabalho a ser feito para realizar o desejo e a necessidade de algum cliente. Né? O Clayton foi contratado pelos McDonald's para entender o motivo só pelo qual que mais ou menos 40% de todas as vendas no período só da manhã eram de milkshake. Olha que interessante, hein? 40% das vendas da manhã, entre as 6 e as 10, eram da venda de milkshakes. E ele queria entender o motivo, qual era o drive do cliente para comprar o milkshake. Eles foram, aí foi só fazer a pesquisa de campo, foi na loja e conversou com um monte lá de usuários e descobriram que tinham só dois motivos principais. Quem compra o milkshake só de manhã, compra porque quer ficar lá no commute, no trajeto, mexendo com alguma coisa na mão, para ficar com a mão ocupada, para se distrair, motivo 1. E motivo 2, quer ficar com a sensação de saciedade e estômago cheio até as 10, 10 e meia. E aprendendo isso, ele entendeu a dor real. Cara, a gente tem um produto, uma empresa que vende um percentual substancial de um produto de forma inesperada. Putz, milkshake de manhã,
Quem toma milkshake de manhã? E foi entender a dor real, que era o drive, o job está do cliente. Descobriu os dois motivos de salvação principais. E mudaram os produtos. Eles criaram um milkshake com canudo mais grosso, a viscosidade mais dura e mais congelado para que permanecesse congelado até as 10 e 10 e pouco, e um copo com tamanho universal só para caber em todos os carros. Então, há necessidade de a gente entender realmente o job que está utilizando. E esse exemplo que o Cleiton traz para a gente, que a gente sempre fala em sala de aula e mentoria, porque isso é uma endor, né, entender esse case lá do McDonald's. Mais alguém? Muito bem. Que bom, estou vendo, estou participativo. O meu nome é Sofia Trindade, faço parte da MeTime, também fui aluna aqui na Faculdade de Economia, colega do professor Luís, a aluna do professor Eufigénio, mas a minha questão hoje é relacionada com a minha atividade profissional. Tenho uma empresa de contabilidade e temos feito muitos esforços para adaptar os procedimentos contabilísticos e uniformizar com as ferramentas já existentes na parte da informática. Porque, à semelhança também, se calhar, da empresa da Marta, temos um fim anunciado de uma série de tarefas que antes eram feitas e agora vão passar a não ser tão feitas tão manualmente. A minha questão é como é que eu consigo envolver uma equipa quando há pessoas que, sim, acreditam e se esforçam e há outras que não. E que é um futuro e eu gostava de envolver mais com a minha irmã Filipa, que é a minha sócia, e fazer com que os colaboradores vissem a importância e pensassem um bocadinho mais à frente que o posto de trabalho deles, inclusive, pode estar em causa. Obrigada. Obrigado pela essa última pergunta. Estou perguntando, você tem quantos funcionários? 11. Acho que primeiro você tem que estar claro a você que em 3 anos 2/3 vai ser despedido. Grande parte vai ser embora. Ok? A vida é assim, é chato, né? Mas se você não faz isso acontecer, a empresa vai morrer antes, bem antes. Então tenha a cabeça que de 11 pessoas você vai baixar para 4 eu diria. 3 um dia, né? Mas você baixa para 4, começa a atender mais pessoas, você tem a capacidade de aumentar o seu faturamento só vezes 2 em 18 meses e vezes 5 em 24. Se você vive a exponencialidade da inteligência artificial. Então você vai torcer, você pode ter, vai ter 1/3 dos seus funcionários e ter 3 vezes os clientes que você tem hoje. Se você não entende isso, você fica, putz, tem 11 funcionários, as pessoas vão perder o emprego, nossa, meu Deus, e você fica nessa lamentação, você morre junto lá no processo. Então acho que é um momento extremamente espetacular para você crescer. Mas o negócio é seu, é da sua irmã, não é dos 11 funcionários. Lembre disso. Gente, você tem filhos? Tem? Quantos? Pronto, se você tem um, você não tem 11. Eu tenho só a Isabel, Então você tem um, se você não tem 11. Você cria cultura, você faz workshop, você paga uma aula, você faz as reuniões e você vê quem se destaca. E você atrai junto quem está, a média é aqui. Quem está lá acima da média, você leva junto. É isso. Filhos você tem uma, não 11. Mais perguntas? Mais uma? Vamos fazer esta e mais uma, e aí a gente encerra. Afinal de contas, eu ainda tenho que mostrar uma parte do Algarve para o nosso convidado, né? Ora bem, bom dia a todos. Lourdes Silva, sou docente aqui na Universidade do Algarve, tenho aqui alguns alunos meus do primeiro ano do curso de marketing.
Antes de mais, quero agradecer a excelente palestra e já agora também tenho um projeto dentro da MeTime, sou uma MeTime. Estou aqui no meio, digamos assim. Antes de mais, agradecer pela excelente palestra que preferiu hoje minha. Há alguma preocupação por parte de vários alunos que questionam o futuro do marketing e da IA, ou IA e o marketing, ou seja, eu vou, digamos, lançar algumas das questões que eles próprios me lançam a mim. Será alguns empregos na área do marketing irão desaparecer devido à IA? Será que a IA irá poder, digamos assim, elevar alguns dos trabalhos, alguns dos empregos na área de marketing? Como é que vê, digamos assim, a IA e o marketing nos próximos tempos? Eu não digo assim muito à frente, mas digamos assim, assim agora em 26, agora em 26 já. Agora em 26, exato. Obrigada. Nada. É que inteligência artificial a gente faz faz muito mais por muito menos. Então a gente faz 10 vezes mais com 10% do custo anterior, hein? Passar então mais 10 por 10. No processo tem gente que vai ter que se reinventar. Então acho que a inteligência artificial ela é muito boa para a gente inteligente ficar mais inteligente, e o lado bom, a gente burra vai ficar mais burra. Você vai ler artigos, você vai falar, pô, esse cara fez um ChatGPT, ótimo para gente que é inteligente. Eu uso inteligência artificial para fazer o meu segundo livro já, para me ajudar na estruturação de conceitos, né? E depois escrevo. Então, muito mais rápido, é pesquisa. Mas tem gente que faz livro inteiro no ChatGPT. Você lê e você fala, pô, esse cara é o quê? É um otário, é um burro. Então isso é ótimo, porque a sociedade é tão exponencial que a gente tem a possibilidade de se sobressair mais rápido. E no marketing, se você tem uma equipe de marketing lá de 10, vai ficar 3. Mas você tem que ter só ferramentas de avaliação e criar a cultura para saber que você vai dispensar os 10, os 7 certos, não os 7 errados, né? De repente você dispensou dos 7 tem 2, aí você tem que saber criar o seu KPI, a sua métrica, de entender quem vai e quem fica. Mas um momento espetacular para o pessoal de marketing e de advertising, entender que um filme antes de Hollywood tinha um budget de 100 milhões de dólares, agora você vai fazer um filme com $1 milhão. Gente, olha que mudança drástica. Então vai ter mais filme péssimo, legal, mas como tem muito mais gente, vai ter mais coisa boa também. Então o poder da exponencialidade agora faz a gente viver numa sociedade extremamente desafiadora, que dá medo, mas nunca teve só tanta oportunidade de gente boa, protagonista que nem vocês, que estão num ambiente acadêmico de primeira qualidade, de primeiro mundo, com professores inteligentes, que vocês verem ver uma palestra de um cara igual inteligente do Brasil, a média isso aqui, vocês estão muito acima. Um salve de palmas a vocês. Mais duas perguntinhas, a penúltima. Obrigada, Deus. Boa tarde, eu sou Selma Ferreira, sou MeTime, muito orgulho. Sou Connect TV, colega do Luiz também, tem o programa Carreiras e Formação. E sou presidente de uma associação. Você fez uma brincadeira com o telemóvel da Marta, que até ofereceu para mim, que realmente tem uma associação. Minha pergunta é, nesse conceito, que eu acho que você traz um pouco também do SNEC, daquela coisa de saber o porquê que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual é a sua dica, a palavra dica, que nós temos associação, trabalhamos em ações solidárias, fazemos coisas, de motivar um pouco mais as pessoas para o voluntariado. É um voluntariado, então falamos de não financeiro diretamente, mas que pode se tornar numa rede de conexão e num network muito bom. E também, obrigada. Foi ótimo. Amém, Fernando. Obrigada. Bom, eu apoio muitas iniciativas e tem pessoas de muitas iniciativas. Acho que a gente tem que entender que o setor só 2,5
o terceiro setor, são setores que criam empresas. É uma ONG, é uma empresa, gente. Né? Você tem que ficar em pé para se ajudar as pessoas. Então tem que ter o conceito de empresarial, o conceito de começo, sombra e fim, de sustentabilidade de marca, imagem e financeiro, para qualquer coisa só ficar em pé. E a gente está num mundo que nunca foi tão interessante só participar de iniciativas assim, uma vez que a gente deixou de viver um mundo de coisas e passou a viver um mundo de causas. Então é mais fácil engajar as pessoas hoje com um bem comum do que era há 20, 30 e há 50 atrás. Então hoje você que tem realizou coisas na sociedade, você entrega e você vai devolver como? Através do envolvimento com iniciativas. Mas a iniciativa tem que ser tocada com um viés empresarial, né, de captação de recursos e entrega de soluções para dores reais e engajar a sociedade para fazer uma parte disso. Acho que é essencial. Mas a chave é o mundo de coisas foi para o mundo de causas. Identifique qual a sua causa só como ONG. Será que existe no mundo só pessoas que têm causas iguais? Porque de repente você identifica uma causa, a proposta só é proposta do sua, mas o mundo não tem. Então você está com a causa errada. Você tem que ter uma causa que tem overlap com causas individuais de pessoas que possam se engajar com aquilo. Senão você está lá, ninguém quer me ajudar, tá, você quer fazer uma coisa que ninguém está nem aí. Então o mundo não precisa daquele seu aí naquele momento. Que é o que eu falo. A história a desculpa que eu me dava assim, há 20 anos atrás, eu fiz aquela empresa minha que deu errado porque não era o timing. A empresa era demais, o cliente não estava pronto. Gente, erro de timing é erro do empreendedor no processo de validação. Se você está empreendendo algo que a sua desculpa é o timing, por não ter dado errado, a culpa é sua. Então, viva uma causa na qual o mundo se interessa pela mesma causa. Acho que é mais ou menos por aí o caminho. E para encerrar... Olá, bom dia. Meu nome... Bom dia. Meu nome é Luísa Salazar, sou licenciada de Economia da Faculdade e faço parte do grupo MeTime. A minha questão, eu podia dividir em duas, mas vou deixar só a parte positiva, que já devem ter feito muitas vezes quais são as profissões que vão terminar no futuro e as novas profissões, e como estamos num auditório com uma série de pessoas que estão a estudar, acho que podia ser interessante dar-nos a sua visão de bola de cristal, o que é que pensa que serão as profissões de futuro. Não diga as que vão acabar, diga só quais são as de futuro, que acho que é mais positivo. Obrigada e gostei muito, obrigada. Não fala que vai acabar apresentador de televisão, né? Não. Acho que a gente tem que mudar a forma que enxergamos as profissões. As profissões vão acabar só quase todas, mas os conceitos irão continuar. Então você não vai ter necessariamente um apresentador só de TV, só um repórter, mas um conceito de que algo tem que ser só comunicado a alguém vai existir. Então, o profissional tem que entender de comunicação e como se comunicar através das plataformas digitais, em todas de acordo com o momento, porque vai sempre estar mudando. Então, eu acho dizem que o médico vai acabar. Não, eu acho que o médico vai ser mais inteligente, porque a inteligência artificial vai dar mais agilidade ao trabalho dele. Então, eu acho que a gente tem que deixar de pensar em nomes específicos de profissão, só porque os nomes irão acabar, mas os conceitos. Então, alguém que vem aqui estudar economia, gente, de repente a profissão de economista vai acabar, mas o conceito econômico de entender e viver o mundo e transformar a sociedade através da economia vai continuar. Então, aprendam conceitos, clusters,
e sejam especialistas naquilo que você veio só fazer aqui no mundo e saiba mais horizontalmente um pouco de tudo para fazer as migrações e algumas só complementariedades em algumas iniciativas e projetos. Então, a gente tem que entender quem é a gente na fila do pão, quem é você em 116 milhões de pessoas. Muito bem. Senhoras e senhores, para quem não sabe, a palestra toda foi gravada, nós faremos uma reportagem também. Eu vou pedir para fazer um grande final para a nossa filmagem. Fica ali no meio, Fernando Seabra. Vou agradecer mais uma vez a Faculdade de Economia da UAL e a Universidade que nos acolheu aqui. Tudo que eu for falar agora, vocês mantêm uma salva de palmas. Vai, começa agora. A Universidade de Igualdade, Faculdade de Economia, a ACRAL, Câmara de Comércio, Indústria e Turismo, Portugal, República Tcheca, toda a realização desse evento Mitai e a Conect TV Algarve. Mas principalmente agora todos em pé, uma salva de palmas para Fernando Seabra! Muito obrigado a todos vocês. Meio-dia em ponto a gente encerra como prometido. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E fiquem